Assistimos estarrecidos por esses dias que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma horda, tem uma milícia constituída por cabos eleitorais do Crivella para impedir na porta dos hospitais da cidade, para impedir que a imprensa trabalhe livremente, que divulgue livremente os erros e acertos da administração pública na área da saúde. São servidores que ganham de quase 3 mil reais até 10 mil reais. Que diante da realidade brasileira, que só no último trimestre agora houve uma recessão de 9 pontos percentuais, onde o desemprego está descambando no país inteiro, você tem pessoas bem remuneradas para não fazerem nada, a não ser ficarem na porta de hospitais para atrapalhar a imprensa de divulgar as cacas que a prefeitura tem feito, e não são poucas. Então, isso tudo ganhou manchete lá fora. Ganhou até uma nota e uma declaração da chanceler para assuntos de direitos humanos da ONU, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Fora outras organizações de imprensa, fora a ABI aqui dentro, fora, enfim, nós sabemos que se precisa democratizar a questão das mídias no Brasil. Sabemos disso, mas nós devemos defender que todo cidadão tenha o direito de saber a quantas anda a administração pública em todos os níveis. O serviço público nos 3 poderes, porque esse serviço é pago com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, dinheiro de impostos. E proporcionalmente, meus queridos, o pobre paga muito mais imposto até do que o rico. Então cabe a todos nós ter o direito do acesso à informação, do acesso ao que tem sido feito com o nosso dinheiro, para evitar desperdício, para evitar falta de ética ou moral na coisa pública. Então, tem que ter publicidade das ações do município, do Estado e da União. O que não pode ocorrer é você ter servidores públicos, porque uma vez em cargo comissionado, o cidadão torna-se servidor público também, com as mesmas responsabilidades, com os mesmos deveres, com o mesmo comprometimento com a ética, com a moral, com aquilo que é correto. É fazer a coisa certa da forma correta. Eles tinham, inclusive, montado um grupo do WhatsApp, né, capitaneado por um cidadão que é amigo do Crivella há anos, foi missionário na África com Crivella, enfim, onde estava o Crivella, estava ele agarrado no Crivella. Ele é o responsável pela administração desse grupo no WhatsApp. E quando as pessoas que estavam dentro do grupo se aperceberam que a imprensa estava divulgando, eles estavam saindo. E o cidadão afirma simplesmente: não saiam porque aqui não está se fazendo nada errado. Está sim. São atos criminosos. São atos que visam lesar a população, porque um cargo desse com alguém trabalhando e produzindo para o Estado brasileiro, produzindo para a prefeitura, é ótimo, é excelente. Agora, um cidadão em que você paga o salário dele para que ele fique fazendo politicalha, safadezas e desvios de conduta, isso realmente é um prejuízo para a prefeitura, é um prejuízo para o Brasil.
Mas essa é uma prática autoritária que o Crivella assumiu há muito tempo. Eu não me esqueço, numa entrevista coletiva, né, no Palácio da Cidade, que aquele palácio ali há anos era só um local decorativo, tá certo? A Prefeitura do Rio fica na sede administrativa São Sebastião, que parece que ele nem vai muito por lá, fica lá no palácio. Esse pessoal tem um fetiche com palácios, adoram, né, muito palacianos e detestam a presença do povo. Então o prefeito, eu não me esqueço do episódio em que o prefeito, não querendo falar com a repórter que é de uma emissora que concorre com a Record, que é a emissora do tio dele, né? O Crivella, o bispo prefeito, ele é sobrinho do Edir Macedo, para deixar bem claro isso, que às vezes as pessoas, os mais incautos, né, se esquecem. Ele está ali por interesses da Igreja Universal do Reino de Deus. Que Deus, hein? Eu não me esqueço do episódio, na entrevista coletiva, em que ele empurra uma repórter da Globo. Sai, 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 que eu não vou falar com você. O Bolsonaro é que tem razão. E falar em Bolsonaro, os milicianos do Crivella, né, as milícias da porta de hospital, todos eles têm cargo especial no gabinete do prefeito. No gabinete do prefeito. Inclusive tem uma assessora dele que ganha R$5.000, que participou de uma live da TV Ilha do Governador, que é uma TV comunitária, lá no Rio de Janeiro, né? E que o cara perguntou, você é assessora do Crivella? Ela disse, sou. E depois ela ligou para ele, e ele gravou essa conversa, e colocou na imprensa. Poxa, eu não podia dizer que não, passar por mentirosa, mas você não devia ter feito essa pergunta. Não tem como cortar isso da live? Ou seja, estavam lavando a imagem da prefeitura, né? Lavando a imagem da prefeitura. E os asseclas ali, numa entrevista sendo feita ao vivo na porta do Hospital Municipal Rocha Farias, que é no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, os caras começaram a atrapalhar o link, atrapalhar gritando Bolsonaro. Ou seja, os caras nem para gritar Crivella gritam Bolsonaro. Apesar que eles são farinha do mesmo saco, fazem as mesmas, têm as mesmas abordagens, tem um viés completamente autoritário, enfim, é a ditadura evangélico-militar que querem botar nesse país, né? Mas para disfarçar, o cara chama pelo nome de Bolsonaro, para não dizer que era do Crivella. Então tudo aquilo que se faz, que não que é nas sombras, tudo aquilo que se faz usando a coisa pública para interesse privado, porque isso é o que é. Não é o interesse público que estava em jogo, era queimar o filme do Crivella, então não pode queimar o filme do Crivella, então vamos atrapalhar a imprensa, vamos atrapalhar que se noticie, vamos atrapalhar que se fale a verdade, que a verdade chegue até a outra pessoa. Eles chegaram a interromper a entrevista de um rapaz que tinha acabado de ter o dedo mínimo amputado, estava reclamando, ele censurando, você não pode falar isso. Ou seja, são censores da prefeitura. São guardiões do interesse privado se utilizando da coisa pública, porque eles são pagos pelos cofres públicos. São autoritários, são cerceadores do direito de opinião, cerceadores da divulgação, da impessoalidade que o Estado deve ter, da imparcialidade que o Estado deve ter. São pessoas que recebem da coisa pública para poder bajular, proteger, né, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E por que a gente está tratando disso aqui, que normalmente a gente trata de assuntos em nível nacional? Primeiro, pela importância do Rio de Janeiro, culturalmente falando, que é importante.
né? É a antiga capital do Brasil, foi por mais tempo a capital do Brasil, foi capital do Império, foi capital de Portugal. Foi capital de Portugal. Quando a família real vem para cá, o Rio de Janeiro foi a capital de Portugal. Foi a capital da República por um longo período. E é lá fora o referencial de Brasil. Falou-se em Brasil, pensa no Cristo Redentor, pensa nas praias, enfim, pensa no Maracanã, pensa no Rio de Janeiro. Não que seja mais importante que qualquer outra cidade do Brasil ou qualquer outro estado do Brasil, né? E está passando agora por problemas terríveis na administração do estado. Mais um governador afastado, o vice-governador às portas de ser afastado se não for preso. E a prefeitura abandonou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tendo picos aí na pandemia e ele querendo agradar o Bolsonaro, abrindo tudo. Numa irresponsabilidade nunca antes vista por um prefeito do Rio de Janeiro. E olha que o Rio de Janeiro já teve prefeito que faliu a cidade por ser mau gestor. Não era ladrão, não era larápio, mas faliu a cidade do Rio de Janeiro. E hoje você tem um prefeito irresponsável, porque não cuida da saúde dos cariocas e daqueles que são de fora e ali moram, que são muitos, muitos. Depois de São Paulo, para lembrar vocês, é a segunda capital que mais tem nordestinos fora do Nordeste. Tem muita gente do Norte, muita gente do Amazonas. Então, meus queridos, é importante fazer uma reflexão do que tem ocorrido, né? E da administração Crivella, administração péssima, péssima para a cidade. Você roda a cidade esburacada, esburacada. Então não se tem o cuidado, o carinho que outrora outros prefeitos tiveram com a cidade. Mas para isso, né, é preciso cuidar das pessoas. Aliás, cuidar das pessoas foi o slogan de campanha do Crivella. E não está cuidando de ninguém. Então agora, ainda se utilizar do dinheiro público para pegar meia dúzia de cabos eleitorais dele, gente inclusive ligada à igreja dele, para remunerar, e bem, com teu dinheiro, para fazer nada a não ser baderna na porta de hospital. Aliás, o hospital é quase como um santuário, é sacrossanto. Não se pode ter gritaria, dissensões, perturbações na porta de um hospital público. Então fica aí a nossa manifestação sobre esse tipo de ação feita, né, de forma miliciana, de forma fora da lei, de forma estúpida e agressiva, porque esses caras, principalmente esse que foi interpelar esse senhor que havia perdido o dedo, né, na porta do hospital, foi agressivo, foi intimidador. São ações de gente covarde, de gente sem ética, sem moral, que achando que mostrar cara feia e agressividade, como os meninos do ginásio, os meninos do ensino fundamental, que quando querem brigar fazem cara feia, ficam, né, enfrentando as pessoas numa atitude efetivamente intimidatória. O que é isso? O que é isso? Como é que a gente vai admitir uma coisa dessa? Eu não questiono os problemas, por exemplo, né, que a Rede Globo tem, as ações, o jornalismo que às vezes
não condiz muito também com aquilo que a gente gostaria de ver, a imparcialidade, mas não estava ocorrendo nada demais ali, nada demais, a não ser um cidadão relatando que perdeu o seu dedo. E ele queria forçar o cara a dizer que foi bem tratado no hospital. Ou seja, criando uma realidade, né? De repente até foi mesmo. Mas não se pode impor a um cidadão o que ele deve falar ou deixar de falar. E nesse momento em que a gente vive em nível nacional, e em alguns estados, e aí também prefeituras de capitais como a do Rio de Janeiro, governos que gostam do estado de exceção, governos que gostam de ditadura, de cerceamento de opinião, de pensamento, a gente tem que bater o pé sim. E que bom que isso reverberou lá fora, porque o mundo está se dando conta que o Brasil está cada vez mais sentando e rebolando no colo da ditadura.